Nina deixar? Nina. Prontinho, então vamos lá. Na aula de hoje, como é a primeira aula do ano, eu vou, ao mesmo tempo, repetir um tema que a gente já estudou, tá? Mas eu vou procurar trazer também algumas coisas novas e eu quero também contar com a participação de vocês, tá? Então eu vou começar a aula fazendo um monte de pergunta e quero ouvir de vocês, tá? Não é para ficar tímido, não é para ficar deixa que o outro fala, não sei. Fala o que você pensa, fala o que você acha e vamos conversar, tá? A única resposta errada é a que não foi dada. Quer dizer, obviamente tem resposta errada, mas assim, a dúvida que não foi perguntada, ela continua. Então, vamos falar, vamos conversar, vamos falar sobre a palavra de Deus, que eu acho que é uma das coisas mais gostosas que a gente tem para fazer. A gente falar sobre Deus, discutir sobre Deus. A própria palavra diz, né, para a gente meditar nessa palavra dia e noite, e a gente vai começar fazendo isso. Então, vamos começar do começo. Eu já fiz essa pergunta acho que umas 10 vezes, vou fazer 11, 12, 15, 29, 35 vezes. E eu quero uma resposta, tá? Não é uma pergunta retórica. Por que você vai à igreja? Para adorar a Deus. Louvar a Deus. Mais. Por que a gente vai na igreja? Por que todo domingo você vai com uma roupa bonita? Pode ter mais de uma resposta? Como? Para estar em comunhão com os irmãos. Está em comunhão com os irmãos, está correto. O Alex falou alguma coisa. Pode ter também? Mais de uma resposta? Pode. Diga. Adorar a Deus e o ambiente, por exemplo. Eu gosto muito do ambiente, né? Isso entra na parte do comunhão também, que... Quem comentou da comunhão? Eu não peguei o nome. A Natasha. Natasha? Então, a comunhão com os irmãos é fundamental. Oi. Assim, como é bom, né, viver em comunhão com os irmãos. Então, a comunhão, a adoração a Deus. Que mais? Por que eu me troco domingo e vou lá para a igreja na quinta-feira, no domingo? Por que eu participo das aulas na terça, na reunião das mulheres? Por que eu faço isso tudo? Deus quer que a gente faça assim. É obediência. Obediência a Deus. A casa do Senhor é a casa de oração. Oração, tá aí um bom ponto que às vezes a gente deixa passar. Sempre tem a oração, mas a gente nunca lembra que a gente está indo lá para orar também, né? Não é só ouvir a palavra. Ouvir a palavra, exatamente. Ouvir a palavra, orar, adorar, comunhão. E a palavra fala, se você não estiver falando besteira, a palavra não fala que se você estiver fora, a brasa, quando fica fora, ela acaba esfriando, então você também está ali, você está se alimentando, você começa a se afastar, você acaba esfriando. Você vai esfriando, 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 e isso acontece com qualquer um. A pessoa pode ser super madura na fé, se ela não tiver um compromisso ali, ela esfria. Eu estou falando besteira? Não, você não está falando besteira, você está perfeitamente correto. Se a gente se afasta, a gente acaba esquecendo, acaba deixando, acaba... Tem um versículo que fala sobre isso. Tem. Tem que é aquele que não pratica a palavra é semelhante àquele que olha no espelho. E depois que ele sai, ele esquece como é a imagem dele. Assim é aquele que não lê, não estuda e não pratica a palavra de Deus. Isso está em Provérbios, não está? Aí eu não lembro. Até eu não lembro o texto exato, mas eu lembro que isso é um texto, é um dos provérbios, esse aí. Né? E Provérbios também diz, né, para você buscar a sabedoria, buscar o conhecimento de Deus, e que a sabedoria, né, se a gente for pegar Provérbios e Eclesiastes, onde que está o cerne da sabedoria? Onde que é o centro da sabedoria? Meditar na palavra? Meditar na palavra, mas a fonte de toda a sabedoria, quem é? Deus. Né? Então, quando a gente está buscando a sabedoria, a gente também está buscando a Deus. E quando a gente está buscando a Deus, ele responde nos dando o que a gente está buscando. Né? Quando Salomão pediu sabedoria, né, ele podia ter pedido qualquer coisa, ele podia ter pedido mulheres, riqueza, glória, poder, ele pediu sabedoria, e Deus deu. Né? Então a gente deve também buscar a sabedoria, não só a que vem do alto, obviamente a que vem do alto, senão não faz nenhum sentido que eu tenha
Não há sábio que não vem do alto, né? Não há sabedoria se não vier de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente adquire a sabedoria com o conhecimento da palavra. E o conhecimento da palavra vem de pregar a palavra, né? E o conhecimento da palavra ela vem por inspiração, por transpiração e por... eu esqueci o terceiro, era inspiração, transpiração e... esqueci a palavra, mas é por pregação, né? Então, quando a gente busca a palavra, quando a gente vai na igreja, a gente recebe de Deus a inspiração, a gente recebe de Deus a palavra que se converte em sabedoria. Então não adianta nada eu ler a Bíblia inteira de ponta a ponta, que eu vou estar só adquirindo conhecimento, mas se eu não buscar a sabedoria para entender o que está escrito, não adianta. Quantas vezes eu já vi gente falando, porque a Bíblia está falando isso, está falando aquilo, mas com uma interpretação completamente errada. Até ateus fazem isso, até gente que é contrário à Bíblia usa a Bíblia para acusar. Satanás usou a Bíblia para acusar Jesus. Então, o conhecimento da palavra, o diabo conhece a Bíblia de ponta a ponta, conhece tudo. Isso não funciona nada, não vale para nada se não tiver a sabedoria que vem do alto. Se não tiver o Espírito Santo de Deus me transformando e transformando esse conhecimento em ação prática. Mas por que eu estou falando isso tudo? Isso tudo é o motivo pelo qual eu vou na igreja. Então, eu vou na igreja para buscar a Deus, eu vou na igreja para adquirir conhecimento, buscar sabedoria, pedir, obviamente, para Deus, quando for o caso de pedir, lembrando que em tudo dai graças. Então, quando a gente pede, a gente não está dando graça. A gente tem que dar graça a Deus pelo que a gente tem, obviamente. Deus sabe o que te falta. Deus conhece o teu coração, conhece a tua vida, Ele sabe o que te falta. E Jesus ele falou, no Sermão do Monte, que quando uma criança pede para o pai peixe, que pai que vai dar cobra? Quando a criança pede pão, que pai que vai dar pedra? Quanto mais Deus. E você sabe, quem tem filho sabe quando a criança está com fome. Quem tem filho sabe, até eu estou com um filho de 27 anos, eu sei quando ele está com fome. O Ri também está com 20x, 24, né, Paulo? 20, não, vai fazer 23. Vai fazer 23. Eu sei quando ele está com fome, eu sei quando ele não comeu, eu sei quando ele está com frio, eu sei. E o Lucas, para você não esquecer, amanhã, tá? Ele faz 27. Inclusivemente amanhã. Aniversário do Lucas. Então, assim, às vezes o Rita deitado no sofá, sei lá, meia-noite, 1h da manhã, você vai lá, joga uma coberta, porque você sabe que ele fica mais confortável. Então, um pai sabe o que o filho precisa. Assim como, imagina Deus, né? Mais ainda do que o pai, do que a mãe, Deus sabe o que eu preciso. Quando eu peço para ele, ele sabe o que eu estou pedindo antes da palavra sair da minha boca. Mas aí eu já estou derivando para uma outra área, isso aí é motivo de pregação, eu vou pregar sobre isso um dia, tá? O tema da aula de hoje não era nem esse, eu acabei derivando. Mas voltando para o tema. Então, eu vou à igreja para adquirir conhecimento, para adorar a Deus, pelo senso de comunidade, eu estar junto com os irmãos. A oração é fundamental, a igreja nenhuma sobrevive sem oração. Para que uma igreja fique de pé, os membros têm que ficar ajoelhados. E eu vou à igreja para isso tudo e para conhecer de Deus. Mas daí uma outra pergunta. A gente está acostumado já a ouvir, eu já ouvi muitas vezes, que Deus tem um plano para a minha vida. Aposto que todo mundo aqui já ouviu pelo menos umas 25 vezes esse ano. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um porquê. Deus tem uma ideia para a sua vida, para a minha vida. É a pergunta difícil. Qual é o plano? Viver e adorar. Um plano de salvação? Salvação. O plano de salvação. Como é que funciona o plano de salvação? Conta para mim, se você tiver que... Vamos supor que você vai evangelizar alguém na rua, no ônibus. Está sentado do lado do ônibus, você vai olhar para a pessoa e falar, filho, você precisa ser salvo. A pessoa vai olhar para você e falar, salvo do quê? O que você fala? Do fogo do inferno. Não, também. Não entendi, desculpa. Nada, desculpa. Ela falou do inferno. Salvo do inferno. O que mais? Eu tenho que ser salvo do quê? Pecado. Do pecado, exatamente. Que mais que eu falo quando eu quero contar para alguém? Qual que é o plano de Deus? Por que eu tenho que ser salvo? Eu não pequei, eu sou um cara bonzinho, sou um cara legal. Eu faço bem para todo mundo, eu sou gente boa, eu sou simpático, nunca matei, nunca roubei. Eu sou legal, para que eu preciso ser salvo?
Então não dá para falar mais nada. Já é salvo. Salvo da vida eterna, né? Eu sou um cara legal, eu vou para o céu? Não. Só porque eu sou um cara legal. Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada assim muito sério. Tudo bem, eu briguei outro dia aí, mas não fiz nada muito sério. Eu vou para o céu? Em teoria vai. Em teoria eu vou. Sem Jesus, ninguém vai a lugar nenhum. Exatamente. Mas aí você está entrando naquela questão e da ignorância. Se a pessoa não teve acesso à palavra, mesmo assim ela não vai para o céu? Não, Ah, calma. mas aí é Deus que vai bater o martelo, né? Aí não cabe a gente não tem como Uma avaliar. coisa por vez. Essa questão da ignorância Então. é um julgamento de Deus. É Deus quem vai julgar. Mas como é que eu conto sobre qual é o plano de salvação? Como é que eu falo sobre isso? Bom, aí você vai. Eu acredito que você teria que entrar naquela questão de que o mundo jaz no maligno, que o ser humano ele está em pecado, porque nós já nascemos em pecado, né? A gente já herda isso, e explicar que o amor de Deus ele é tão grande que ele nos deu essa salvação de graça, ele nos deu isso como um presente, mas que para a gente ter isso nós temos que aceitar esse presente de Deus, aceitar esse sacrifício de amor de Deus, que foi lá e mandou o filho dele para morrer no nosso lugar e vencer a morte. E aí, junto com aceitando a Cristo, a gente vence a morte junto com ele. Eu acho que o propósito seria esse, essas que seriam as boas novas, né? Eu acho que você fez um resumo muito bom. Né? Então, vamos voltar lá para o começo do teu discurso. Está correto, tá? Mas eu quero pegar pedaço por pedaço. Vamos voltar para o começo. Quando Deus criou o mundo, ele não criou o mundo perfeito? Sim. Sim. Criou perfeito. Então, o que aconteceu para a gente não estar mais na perfeição? Alguém comeu uma fruta aí que não devia. Pecado, né? Tudo por Pecado. culpa de uma fruta. A desobediência. Por meio Houve a de um homem, desobediência. por meio de um homem, o pecado entrou. E por meio de um homem, ele saiu. Mas isso aí está lá no final. Vamos começar do começo. Por meio de um homem, o pecado entrou. Entenda, quando eu digo homem, não é uma pessoa, tá? Eu estou dizendo a humanidade desobedeceu a Deus. Deixa eu projetar uma apresentaçãozinha que eu fiz aqui, rapidão. Acho que vai ajudar a gente a evoluir nisso aqui. Peraí, deixa eu só apresentar aqui. Cadê o botão? Cadê o botão? Aqui, share screen. Esse aqui. Me digam quando estiverem vendo. Ok. Apareceu aí? Apareceu e sumiu. Eu vou fazer uma leitura de um texto no começo de Romanos. Então, quem está com Bíblia aí, e é bom que todos estejam, porque é uma aula bíblica, não é uma aula só de falar, abram a sua Bíblia em Romanos 1, versos de 1 a 6. Eu estou projetando, tá bom, eu sei que eu estou projetando, mas é bom você ter essa manuseio da Bíblia, conhecer onde é que estão as coisas, grifar, anotar. Isso é saudável até para memorizar. Mesmo que você não volte nesse texto depois, o simples fato de você ter anotado, grifado e tudo mais, vai te ajudar a memorizar. E aí, quando você precisar lembrar do texto, o Espírito Santo, a própria Bíblia diz isso, o Espírito Santo vai te trazer ele de volta à memória. Então, vamos lá, Romanos 1, de 1 a 6, eu não vou ler de uma vez, tá? Eu vou ler os pedaços. Esse aqui é um resumo que é quase o que o Rodrigo falou, só que nas palavras de Paulo, e ele coloca alguns elementos a mais. Aqui na minha tela eu grifei várias coisas que eu quero enfatizar, tá bom? Então vamos começar pelo começo. Ele fala, eu sou Paulo, que pelo Evangelho de Deus... Então, o que é o Evangelho de Deus? Vamos conversar sobre isso. Conta para mim, o que é? O que vocês acham que é o Evangelho de Deus? Evangelho, as boas novas, né? Seria a notícia de que nós temos a salvação que nos foi dada por Deus. Exatamente. O Evangelho de Deus é a boa notícia de Deus. E essa boa notícia, o Evangelho de Deus, o qual antes havia sido prometido, né, pelos profetas, pelos seus profetas,
nas Santas Escrituras. Então, vamos elaborar um pouco mais o prometido pelos seus profetas. Como é que aconteceu isso? Como é que os profetas falaram no Evangelho? Vocês viram algum trecho lá que o profeta fala de Lucas, de Mateus? Tem alguma vez aparece a palavra Jesus no Antigo Testamento? Não. Eu lembro, não. Não aparece. Jesus, não. Então, como é que aconteceu isso? A gente já leu, já fez um estudo sobre os profetas no ano passado, no ano anterior, né? E todo mundo já conhece a Bíblia, já leu, já viu mil pregações. O que os profetas falavam sobre esse evangelho de Deus? Messias, né? A promessa do Messias. E por que o Messias viria? Para quem e para fazer o quê? Vamos começar do começo. Por que viria um Messias? Por que era necessário que viesse um Messias? Bom, pelo que eu me lembro muito daquela passagem de Isaías, que fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? O castigo que estava sobre nós, ele tomou sobre si. Tudo isso Isaías meio que já tinha falado para que ele viria, né? Para levar sobre si os pecados da humanidade, né? Ou seja, as nossas falhas, as nossas imperfeições, toda a doença, todo o pecado seria levado, ele ia tomar isso sobre si, né? E ele ia sofrer por isso, tava já, pelo menos Isaías ele falou isso, né? Perfeitamente correto. Então, o Messias, ele era necessário, ele iria sofrer. Mas, do que você falou, eu não peguei a parte do porquê ele era necessário. Por que eu precisava ter um Messias? Por que seria necessário um Messias? Eu acho porque o povo provou que não era capaz de seguir a lei de Deus. Seguir o que Deus tinha. Ninguém conseguia cumprir a lei e ser justo. Por isso que a Bíblia falava que não há um justo sequer. Então, assim, eu acho que a necessidade de Deus dar essa salvação através de um Messias, através do filho dele, era justamente porque se não tivesse isso, ninguém ia poder merecer o céu, o paraíso e entrar na presença de Deus. Está perfeitamente correto. Então, só tem um ponto, né? Não era só que ninguém conseguia, mas na maior parte das vezes ninguém queria seguir a lei de Deus. Né? Tinha muita gente que tentava e não conseguia, mas mesmo assim, se for pegar a ampla maioria da população, simplesmente desprezou a Deus. Se a gente lê o livro de Reis, de Crônicas, o que a gente vai ver lá é uma sucessão de e não fez o que era, não foi segundo o coração de Deus, não fez o que era segundo o coração de Deus, não cumpriu a palavra de Deus, não seguiu o caminho de seus pais. Né? Você vai ver rei após rei, um atrás do outro. Se for ver, assim, se for contar todos os reis de Judá e de Israel, vai ver que a minoria, assim, poucos são os que seguiram, mesmo em Judá, que é onde tem a maior quantidade de reis que seguiam a Deus, mesmo lá não seguiam, a maior parte não seguiu. E isso em relação aos reis, imagina quanto ao povo. Frequentemente, se for ver no livro de Reis e de Crônicas, a gente vai ver declarações como ergueram postes para ídolos, ergueram totens para ídolos. Né? Então, assim, frequentemente a gente vê o povo desprezando a Deus. Diga, você queria falar alguma coisa? Mas, Renato, isso tudo, esse Messias veio porque ele seria puro, um cordeiro. Era o único que conseguiria, como conseguiu, passar por todas essas privações, por todos esses pecados. Acho que homem algum consegue. Então, você tem essa questão digamos, da capacidade humana de seguir ou não seguir, tem esse ponto também que a gente deve considerar, mas eu acho que o grande ponto aí da necessidade do Cristo, da necessidade de Deus, que já estava planejado desde a fundação do mundo, tá? Que isso fique bem claro. Não é uma coisa que veio porque o homem pecou, não, Deus já ia mandar Jesus de qualquer forma, né? Só que ele veio no momento certo, no local certo, isso é uma outra questão que a gente aborda numa outra aula. Mas o fato é que, assim, a humanidade, via de regra, virou as costas para Deus. Eu fiz até um slide mostrando isso. Deixa eu pular um pouquinho, vamos ver se a gente chega nele, depois eu volto nesse. Aqui, ó. Renato, posso comentar um negócio rapidinho? Claro. Diga.
Romanos 5:12, porque como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos os pecaram. Porque até a lei estava pecado no mundo, mas o pecado não era imputado não havendo lei. Aí ele fala, né? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então, uma maneira também de expressar é o pecado que estava desde Adão, por isso que Jesus veio para cumprir tudo isso. Exatamente. Em linguagem teológica, está perfeitamente correto. Tá? Eu sempre busco, digamos, simplificar a linguagem, mas em linguagem teológica é exatamente isso. Tá? É pelo pecado que foi... Cristo veio para cumprir a lei, e cumprindo a lei, ele foi capaz de nos tornar filhos de Deus. Estou resumindo muito resumidamente, mas a gente pode observar que, assim, em Gênesis, Deus criou tudo perfeito. O mundo era perfeito. A humanidade pecou. E quando eu digo humanidade, não adianta falar, não, porque foi a Eva que comeu. Não, não foi a Eva que comeu. A Eva e o Adão. Adão comeu também. E comeu porque quis. Ela não obrigou ele a comer o fruto. E quando a Eva e quando Adão comeram o fruto, eles sabiam o que estavam fazendo, era uma atitude consciente e foi uma atitude de rebeldia, foi uma desobediência. Então, em resumo, Deus deu um mundo para a gente que era perfeito e nós olhamos e falamos, não, eu quero mais, eu quero também a vida eterna. Ah, não, eu quero o conhecimento, eu quero o resto, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Não se satisfez e caiu. A história de Êxodo, até o começo dos profetas, então a gente pega Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e vai pegando todos os livros de Êxodo, até o início dos profetas, a gente vê Deus resgatando. Em Êxodo, especificamente, a gente vê isso claramente, através do sangue, e aí sim foi instituída essa questão do cordeiro, o sacrifício do cordeiro, um pouco antes, na verdade, mas na saída do povo do Egito, com o Pentecoste, fica bem clara a questão da necessidade do sangue para você cobrir o pecado. Isso fica muito evidente através daquela atitude da Páscoa, a gente já estudou isso numa outra aula. Mas aquilo é o quê? É Deus resgatando. É Deus falando, bom, tudo bem, vocês pecaram, entendi, beleza, vamos voltar? Volta para cá. Aí instituiu o sacerdócio. Oi? Uma coisa que eu acho assim, muito forte é pensar no seguinte, tudo bem, Cristo veio, ele morreu na cruz, levou os pecados da humanidade sobre si, certo? Então, por que tantos servos de Deus tiveram que sofrer martírio depois de Cristo, sendo que ele já tinha levado sobre si essas pisaduras, as pisaduras dele, o nosso pecado, toda essa questão. Então, assim, eu acho que essa é uma questão complicada até hoje que você vê. Pô, se Deus ele está comigo, se os meus pecados já foram lavados, por que ainda há tanto sofrimento para o povo de Deus? Você entrou num tema que é o tema do sofrimento versus Deus, isso aí é um tema, além de teológico, filosófico. A gente pode pegar uma aula para entrar no detalhe desse tema, tá? Mas, em linhas gerais, tem algumas informações. O primeiro, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Jesus, ele próprio padeceu. E ele disse, vocês vão sofrer em meu nome. E por mais que Deus esteja com a gente, ele não significa que assim a minha vida vai ser um mar de rosas perfeito e irretocável. Eu vou ter problemas, eu vou ter aflições. No mundo tereis aflições. Mas, o que acontece? Como é que bom ânimo, eu venci o mundo. Como é que é? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o nosso olho é lá no futuro, o nosso olho é lá na salvação. Ali a gente vai ter paz. Aqui a gente não vai ter, nem adianta esperar. Uma coisa acontece, uma coisa, outra coisa, é emprego, é saúde, é não sei o quê, é esse que falou não sei o quê para não sei o quê, é briga, é guerra. No mundo a gente não vai ter paz, no mundo a gente vai ter aflição. Mas, por meio de Deus, por meio de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, nós temos paz no meio da aflição. No meio do vale da sombra da morte, eu tenho paz. No meio da minha pior situação, no hospital, entubado, sei lá, eu tenho paz, porque Deus está comigo, porque Jesus está comigo. Então, ele não prometeu me livrar do mundo. E isso vai acontecer depois da morte. Ele me prometeu estar comigo no mundo. Ele vai me acompanhar, o Espírito Santo vai estar comigo, Jesus vai estar comigo nessa caminhada.
E aí, você está pegando o tema de quem é cristão, de quem confia, de quem é fiel. Né? Mas a gente tem uma característica, era esse ponto que eu estava mostrando agora há pouco. Peraí, tem o botão errado aqui. Deixa eu voltar lá para a tela. É que a gente vê na história da humanidade, frequentemente, Deus criou perfeito, a humanidade pecou. Deus resgatou. O que aconteceu imediatamente em seguida à saída do Egito? Eles tinham acabado de cruzar o Mar Vermelho. O que aconteceu em seguida? O bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Eu queria melão, porque aqui eu não tenho melão, eu quero melão. Lá no Egito eu tinha melão. Aqui eu não tenho melão. Povo de dura serviço. Pois é. Mas é só aquele povo que é dura serviço? É só o judeu que é malvado? A humanidade é assim. O homem é um bicho esquisito, não tem jeito. O homem abandonou e deixou de seguir. E Deus veio e, vez após vez, uma após a outra, frequentemente ele voltava e falando: volta, volta, larga o teu pecado, deixa o teu pecado. E isso a gente vê em todos os profetas. Isso a gente vê em Provérbios, em Salmos, e em todos os livros de todos os profetas. O que a gente vê? Deus buscando o homem. É isso que a gente vê nos profetas. A gente vê em todos os livros de profecias Deus falando: abandona o teu pecado, rejeita o teu pecado, o meu caminho é melhor, o meu caminho é superior. Né? Eu sei o que eu tenho para você, eu sei as promessas que eu tenho para você. Larga o pecado, volta para mim. No livro de Reis e Crônicas você vê isso também. É Deus buscando e os profetas falando com os reis, falando: abandona o pecado, abandona o pecado, abandona o pecado. Durante 2000 anos, Deus falou: abandona o pecado. O que o homem fez? Peraí, deixa eu até voltar para minha cara. Está todo mundo vendo minha cara aqui? Deus falando: abandona o pecado. O que o homem fez? Fala com a minha mão. Fala com a minha mão. Eu vou fazer o que eu quiser fazer. Isso você tá para abandonar o pecado? Pecado, não. Mas pecado é tão gostoso. Eu vou abandonar o pecado? Adultério é tão gostoso. Matar, roubar, destruir, delícia. Eu quero mais. Quero mais. Matar, roubar, destruir é meu negócio. Então, você vê a história da humanidade. A história da humanidade pode ser resumida em matar, roubar e destruir. Essa é a história da humanidade. Você pode pegar todas as histórias de todos os grandes impérios, os pequenos impérios, todos os povos, até as vilas do interior da Rússia. O que elas faziam? Atacava a vila rival porque lá tinha mais água e tinha um pasto mais verde. Os mongóis lá na Mongólia vieram até a Europa, porque na Europa tinha pasto, porque na Europa tinha rio, porque na Europa... Então, assim, a história da humanidade é matar, roubar e destruir. É isso que o homem fez quando Deus falou: para com isso, volta para mim, que o meu caminho é melhor, meu caminho é superior. Você vai ter uma vida de paz, você vai ter uma vida enfim, você vai ter uma vida... Eu acho que paz é o resumo, né? Eu ia falar paz e prosperidade, mas a prosperidade não é uma condição também, não é um critério. A prosperidade é... Bom, a gente vai estudar isso em detalhes mais para frente, mas o fato é que Deus fala: para com o pecado, volta para mim, e você vai ser salvo. O que o homem fez? Rejeitou. Por fim, quando chegou no tempo certo, quando chegou a Bíblia diz, né, quando chegou na plenitude do tempo, Deus mandou ele mesmo. Ele mesmo veio. Jesus veio e trouxe seu espírito. Então, o próprio Deus falou: não, peraí, deixa eu arregaçar minhas mangas aqui, deixa eu cuidar desse povo. Eu acho que eles não entenderam ainda. E quando Jesus veio para cumprir a lei, mas ele veio de uma forma que ele estava mostrando para a gente como cumprir a lei. Então, quando falou que Jesus cumpriu a lei integralmente, o que ele estava fazendo era, literalmente, cumprindo a lei, mas ele não estava cumprindo, presta atenção nisso, a letra. Ele estava cumprindo o significado da lei. Quem que é advogado aqui? Sabe me dizer qual que é a diferença de cumprir a letra e cumprir o significado? Não precisa ser só advogado, tá? Quem que sabe me dizer qual que é a diferença de cumprir a letra da lei e cumprir o significado da lei? Gente, vocês estão muito tímidos. Pode falar, até mesmo se estiver na dúvida, mesmo se não souber direito, fala que a gente vai... Vamos conversando.
Peraí, eu vou pesquisar no Google. Ah, tá. Bom, Renato, será que tem a ver com sentido literal e sentido figurado? Exatamente isso. Tem a ver com isso, tá? Mas tem a ver também com o que a gente chama de sentido profundo da lei. Jesus explica isso quando quem perguntou para ele? Foram os fariseus? Eu não lembro se foram os fariseus ou saduceus. Acho que foram os fariseus. Chegaram para ele e falaram, mas Jesus, qual que é o resumo da lei? O que ele respondeu? Qual que é o resumo da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo. Exatamente. Esse é o significado profundo da lei. Então, quando Jesus vem e cumpre a lei, o que ele fez? Ele amou a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O Sermão do Monte, a gente vai estudar isso aqui em detalhes esse ano, acho que logo, agora já em fevereiro, a gente já deve cair nos evangelhos. Eu passei já por os evangelhos, mas a gente passou muito por cima, tá? Eu quero entrar no detalhe disso aí, esse ano a gente vai explorar no detalhe. Mas o Sermão do Monte é um exemplo claro de aplicações práticas da lei. Por que que a lei existe? Por que ela foi criada? Por que que Deus mandou você fazer o que você tem que fazer? Qual que é o significado real dos 10 mandamentos, por exemplo? O que que ele queria dizer quando ele falou não matarás, não roubarás, não adulterarás, né? Não darás falso testemunho, ama a Deus sobre todas as coisas, o que ele quis dizer com isso? Jesus ele traz isso aí para a gente de uma forma clara, explícita. Né? Então ele começa a falar das bem-aventuranças, começa a falar do amor ao próximo, começa a falar de cuidar da viúva, cuidar do órfão. Então são exemplos práticos da aplicação da lei. Quando Deus dá a lei, ali em Êxodo, pouco depois, em Deuteronômio, ele tinha alguns propósitos. Né? E um dos propósitos mais importantes não era só a lei civil. O que é a lei civil? Se matar, vai preso. Quem matar, quem roubar, vai cortar a mão. Quem não sei o que lá, vai não sei o quê. Quem bater na filha de não sei quem vai ter que casar com a menina, porque não sei o quê. Essa lei civil era uma lei para organizar a sociedade, mas ela era baseada na lei mais profunda. E a lei mais profunda é ama o teu próximo. Ama a Deus e ama o teu próximo. E o amor, a gente tem que prestar atenção nisso, porque a partir do século XIX, a gente começou com um negócio, a humanidade começou com um negócio de amor romântico. Então a gente começou a confundir, e hoje isso é muito claro, a palavra amor com sentimento. E o amor não é sentimento. Amor é ação, amor é atitude. É a atitude que eu tenho. Por isso que Jesus fala, ama o teu inimigo. Eu não preciso fazer cafuné no meu inimigo. Eu não preciso pegar ele no colo e falar, ai, que bonitinho. Não, não é isso. Amar o meu inimigo é tratar o meu inimigo com respeito. Eu amar o meu inimigo é tratar o meu inimigo da forma como eu queria que ele tivesse me tratado. E o meu inimigo pode ser qualquer um, tá? Pode ser meu vizinho, pode ser realmente, literalmente, um inimigo de morte, pode ser... Mas o fato é quando ele fala ama o teu inimigo, a lição ali é para você tratar o outro como ele queria te tratar. E isso, ele é o coração da lei. Isso é o significado profundo da lei. Então, quando a gente lê lá, sei lá, 4.000 leis, 8.000 leis, não sei quantas mil leis que tem lá no Antigo Testamento, o que a gente vai ver é, não pode comer camarão, não pode comer carne de porco, não pode não sei o que lá. E o povo se apega a isso, mas, gente, não é isso. Não é isso. Não é você pode comer porco, não pode comer porco. O significado real da lei é Deus olhando para a humanidade e falando, gente, começa por aqui. Faz essas coisas que você vai estar mais perto de mim. Faz isso aqui. Né? E quando você tiver pecado, porque você vai pecar, aí você faz isso aqui. Aí teve a instituição do sacerdócio, os sacrifícios, as ofertas, as alçadas, aquela coisa toda que a gente já estudou e a gente pode voltar a estudar de novo ao longo do ano. Mas o fato é que isso tudo era para mostrar para a humanidade o que é o pecado. Em Romanos, a gente vai começar a partir da próxima aula a estudar Romanos, isso fica muito claro, Paulo explica isso de uma forma excelente, e é exatamente isso, quer dizer, a lei veio para mostrar para mim o meu pecado. Eu não conseguindo cumprir a lei 100% integralmente, de capa a capa, de ponta a ponta, mostra para mim a minha incapacidade de chegar a Deus, só porque eu sou bonzinho, só porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca briguei. Eu sou um cara legal, eu vou para o céu. Né? Não vou.
Eu não sou capaz de ir sozinho pelas minhas ações ir para o céu. E a palavra de Deus A diz, palavra não por diz, obra. né? A palavra diz, né, Rê? Pela graça sois salvos. Exatamente. Pela graça. E a graça de Deus, ela se manifesta por meio de Cristo. A graça de Deus se manifesta tendo vindo Deus, Ele próprio, mostrar para a gente como fazer. Né? Sempre lembrando, Jesus Cristo é Deus. Ele próprio estava aqui, caminhou entre nós, mostrou para a gente como a gente tem que fazer, deu exemplo. A gente sempre olha para Jesus pensando no milagre, pensando no que Ele pode me dar. Mas a gente tem que olhar Jesus como um modelo de vida. Não chegar a Deus, ou não chegar a Jesus, pensando no que eu posso conseguir de Deus. Não chegar para Deus pensando, se eu der o dízimo, Deus vai me dar. Se eu der com a minha pá, Deus vai dar com a pá dele. Se eu der meu dízimo, Deus vai me retribuir. Se eu orar, Deus vai sei lá, vai me curar, vai me dar algum benefício. Não é isso. Quando a gente chega a Deus, a gente deve chegar a Deus, a gente deve chegar com humildade. Peraí. A gente está muito quente, minha garganta fica seca. A gente deve chegar a Deus com humildade. A gente deve enxergar Jesus não como um provedor, que Ele é, tá? Ele é o provedor. Mas não é assim que eu chego a Jesus. Eu chego a Jesus, olhando nele, um modelo de vida. Eu vejo em Jesus um modelo das coisas que eu tenho que fazer. Eu vejo Jesus tratando os fariseus, que eram os inimigos mortais dele, com respeito. Ele tratando os saduceus com respeito. Ele tratando o sacerdote com respeito. Isso é amar, isso é amor. Ele não estava tratando só os apóstolos com respeito, só as pessoas. Né? O milagre, óbvio, existiu um milagre. O milagre está lá para mostrar, mas o milagre serve para mostrar para a gente o poder de Deus e a graça redentora de Deus. É para isso que serve o milagre. O milagre não é por si mesmo. Ele não existe... recebi um milagre porque eu recebi um milagre. Não. Quando você recebe um milagre, é para mostrar para os outros o poder de Deus, para você mesmo e para quem está à tua volta. Então, por exemplo, uma pessoa que está, que nem a gente viu o testemunho hoje à tarde, do rapaz que estava quase morrendo no hospital. Isso é um modelo. Isso é uma forma de mostrar a manifestação do poder e da graça redentora e da graça curadora de Deus, com o propósito de nos levar com humildade aos pés da cruz. Quando Cristo, sendo Deus, quando Cristo se entrega por mim, o que Ele está fazendo tem validade cósmica, tem validade interplanetária, tem validade universal, tem validade total. Quando Ele se entrega na cruz, é o próprio Deus se entregando por mim. Se Ele se entrega por mim, imagina o que eu não devo fazer para o próximo. Se o próprio Deus, Criador, o próprio Deus Todo-Poderoso, o próprio Deus todo não tem nem palavra, né? Onipresente, onipotente, onisciente, Ele próprio se entregou por mim. Quanto mais eu devo me entregar pelo meu próximo, quanto mais eu devo me sacrificar pelo meu vizinho, pelo meu parente, pela minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho, né? Então, quando Ele dá o exemplo de você amar a Deus sobre todas as coisas, isso não significa, por exemplo, eu abandonar a minha família para seguir a Deus. Em alguns casos pode até significar, mas isso significa principalmente que eu devo buscar a minha família e levar ela a Deus. Percebe? E existe uma distinção sutil. Não é simplesmente largar a minha família porque Deus é mais importante. Sim, Deus é importante. Mas o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Né? Eu ir à igreja e eu levar como... Não falar. Fazer. Agir. Quando Deus dá o exemplo, quando Jesus dá o exemplo, Ele não dá o exemplo, obviamente ele fala das profecias, ele fala das profecias, não, desculpa, das parábolas, ele fala também. Mas antes de ele abrir a boca, você já sabia que ele era o Cristo.
Antes de falar, você já sabia que ele era o Cristo, pela forma como ele agia. E isso é um modelo de vida para a gente. Então, quando a gente vê lá no texto, deixa eu voltar lá para o texto de... Renato, Oi. mas eu acho que nós, seres humanos, só vamos realmente amar a Deus acima de todas as coisas quando nós, seres humanos, reconhecermos que nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Eu acho que é isso que falta. Deus, quando criou, disse que nós somos a sua criação mais perfeita. Foi quando eu estava criando, ele disse que nós seríamos a imagem e semelhança. E se eu sou a imagem e semelhança de alguma coisa, eu vou fazer e vou agir do jeito que aquela pessoa age e faz. E é exatamente o que nós não fazemos. Como é que eu posso dizer? A gente acha que nós não abraçamos isso. Acho que nós nem pensamos assim nessa frase que Deus colocou de sermos a imagem e semelhança dele. E a gente faz tudo o contrário. Enquanto o homem não tomar isso para si, ele não vai fazer o que deve ser feito, não vai amar o seu próximo como a si mesmo, sabe? Eu fico olhando aí o tanto de coisas que está acontecendo, sabe? Entristece o meu coração, que sou humano e sou capaz de fazer isso. Imagine a do Senhor, o coração do Senhor, como é que fica. Porque o ser humano está muito afastado do Senhor. Essa imagem, essa semelhança, a gente parece que jogou no vaso sanitário e Deus descarga, porque a gente não faz nada disso. Totalmente de acordo. A imagem e semelhança de Deus veio antes da queda. A imagem e semelhança, digamos, todo o poder e a capacidade completa do homem foi antes da queda. Depois da queda, entre outras coisas, Deus tirou da gente a vida eterna. No paraíso era eterno. No paraíso não tinha limite de tempo. A primeira coisa que ele falou foi, não vai viver mais do que 120 anos, agora chega. Tem ainda casos ao longo da história de gente que viveu um pouco mais de 120, mas 120 é uma marca que você vai ver hoje. Se alguém chega a 120 anos hoje, você fala, uau! Né? Vai para o livro dos recordes. Está no livro dos recordes, né? Está no Guinness, viveu 116 anos. É uma coisa fora do comum. Por quê? Isso foi uma das coisas, né, que o pecado trouxe. O pecado trouxe a corrupção da terra, o planeta foi corrompido pelo pecado, o sangue, a humanidade, os animais, né? Isso tudo, o pecado ele trouxe corrupção, ele trouxe destruição, né? E assim, eu concordo contigo quando você diz que nós temos uma dificuldade muito grande de amar a Deus e ao próximo. Realmente, não é um negócio simples. Não estou falando uma coisa assim que, não, é facinho, é só fazer isso aí. Vai lá na banca e compra lá 3 quilos de amor e distribui para os amigos. Não é assim. É complicado, principalmente quando envolve briga, quando envolve família, quando envolve, sei lá, milhões de coisas. Eu sei que não é simples. Mas essa o modelo de Cristo é esse. O modelo de Cristo é mostrar para a gente como eu devo agir, como eu devo viver. Eu devo me espelhar naquele modelo. Eu não sou perfeito, mas eu devo buscar a perfeição. Eu não sou bom, mas eu tenho que buscar a bondade. Eu não amo, mas eu devo buscar o amor. Eu sou tolo, mas eu tenho que buscar a sabedoria. Quando a palavra de Deus chama Davi do homem segundo o coração de Deus, a gente já fez um estudo sobre isso, já viram pregações sobre isso. Então, assim, Davi era um cara que matou centenas de pessoas. Davi era um guerreiro, por causa disso, ele não pôde erguer o templo. Ele adulterou, ele roubou. Lembra que ele roubou o pão do próprio templo, ele roubou, do sacerdote ele roubou o pão. Então, assim, ele é um cara que ele fez tudo que tem para fazer de errado, Davi fez. Ele matou, ele roubou, ele destruiu, ele adulterou, ele fez a lista completa. Ele pegou lá os 10 mandamentos, fez um por um do contrário. O que ele não fez do contrário? Amou a Deus sobre todas as coisas. E amando a Deus sobre todas as coisas, ele tinha a questão do arrependimento do pecado.
E a gente deve buscar isso, a gente deve sempre buscar amanhã ser melhor do que eu fui hoje. Se eu errei hoje, amanhã eu não posso errar mais. Se eu cometi um pecado hoje, eu tenho que acertar o meu pecado e amanhã não pecar mais. Quando Jesus fala para a prostituta, ele não falou, vá embora porque ninguém te jogou pedra. Ele falou, vá e não peques mais. Então, isso é um processo continuado e que a gente vai continuar nesse processo até o fim da vida. E Até essa é a o diferença dia... de Jesus. Eu Oi? acho que, assim, Renato, sem querer interromper, eu acho que essa é a diferença de Jesus de todos os outros, digamos assim, vou pôr aqui personagens da Bíblia. Porque você teve, desde o início, até aqueles que tiveram uma comunhão forte com Deus, tipo Enoque, que foi levado para o céu, Abraão, que era chamado de amigo de Deus, Moisés, que chegou a ver Deus, todos eles, em algum momento, eles faziam algo, eles pecavam, eles erravam, eles caíam em algum momento. O único que não fez isso foi Cristo. Precisou ele vir para cumprir a lei. É por isso que lá no Apocalipse fala, não há ninguém que seja digno de abrir o livro. Aí falam, olha, o Cordeiro está ali, ele é o digno de abrir o livro. Quer dizer, ninguém era digno. Então, assim, a importância daquilo que você falou de ter Cristo é para fazer isso, para mostrar o seguinte, senão iam dizer, então Deus é injusto, ele pôs uma lei que ninguém consegue cumprir. Pois eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Realmente, então, cadê a justiça de Deus frente ao sofrimento do mundo? Se Deus existe, por que uma criança morre de câncer? Né? Então, realmente, por isso que ele precisou vir. Por isso que eu acho que ele vem em forma de carne, para passar as mesmas tentações e falhas e pecados e provações que nós temos como humano, para ele mostrar que dava para ser cumprido a lei. E eu acho que Deus ele já fez isso de uma forma para a gente entender que o ser humano, na arrogância dele, entender da necessidade dele de Deus, de se chegar a Deus, de dizer, eu não sou capaz de cumprir a lei, eu não sou capaz de ser justo se não for pela graça de Deus. Eu acho que é essa a questão, entende? E tem uma coisa também, né, que acho que é uma das coisas mais difíceis, para mim, eu posso começar por mim, uma das coisas que mais existe, que existe, é você se humilhar e você dizer, eu não sou capaz. Sim. Eu não consigo fazer isso. Tirar a arrogância. Esse despir do orgulho. Eu não consigo fazer. A gente quer ter controle sobre as coisas. Eu quero ter controle sobre tudo. Eu quero ter controle sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida da minha igreja. Eu quero ter controle. Né? Hoje em dia tem esse negócio de cancelamento, né? Esse negócio, não sei quem foi cancelado. Por quê? Porque alguém achou que o cara está fazendo errado. Então, eu sou melhor do que ele porque eu não faço daquele jeito. Então, eu vou cancelar ele. Hoje em dia tem essa política do cancelamento que tá na moda. Tá todo mundo cancelando todo mundo aí. Virou uma bagunça aí. Mas isso parte da arrogância. Isso parte da ideia de que eu sou superior. E é muito difícil eu virar e falar o contrário. Falar, não, eu não sou superior. Eu sou inferior. O próprio Deus fez isso. Ele lavou o pé dos apóstolos. Ele próprio se humilhava. Frequentemente ele fez isso, inclusive durante a morte. Ele próprio se humilhou. E isso também é um exemplo para a gente. Jesus é um exemplo de milhões de formas diferentes. Essa é uma delas. De eu me humilhar e eu reconhecer que eu não sou capaz. Mas não que eu não sou capaz. É difícil a gente falar isso e pensar isso. Mas, assim, eu não sou capaz de me salvar. Através dos meus atos, através da minha bondade, por mais generoso que eu seja, por mais milhões de dólares que eu doe para sei lá, para a cura da malária, para a cura do câncer, por mais que eu ajude as pessoas, por mais que eu faça isso tudo, eu não consigo me salvar. A única forma de eu me salvar é através da graça redentora do Cristo. Né? Por meio dele, nós podemos ser feitos filhos de Deus. Por meio do Cristo, nós podemos ser chamados filhos de Deus. E aí eu volto para o texto que a gente começou, né? E aí vamos terminar esse texto, porque é exatamente esse o ponto. Quer ver? Eu vou voltar do começo, tá? Vou ler o texto inteiro. Romanos 1, de 1 a 6. De Cristo, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu filho, que nasceu de descendência de Davi, segundo a carne, mas declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação. Então, ele veio da descendência de Davi, pela carne, mas ele é filho de Deus em poder, através do Espírito da santificação. Pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Para quê?
a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus. Eu fiz um gráfico aqui, deixa eu projetar de novo, que fica mais fácil de entender. Então tá aqui, ó, o plano de Deus. Vocês estão vendo aí já? Sim. Então, qual era o plano de Deus? Qual que é a boa notícia de Deus? Né? O Evangelho, a boa nova. Ele enviou o próprio Filho, que foi prometido pelos profetas, né? Existia uma profecia acerca do Filho que viria da descendência de Davi. Quem veio? Jesus, o Filho de Deus em poder, e segundo o Espírito da santificação. Isso aqui, eu estou botando em gráfico aquele texto, tá? Eu tirei palavras do texto e coloquei ele de uma forma visual. Então, quem? O Filho de Deus. E é Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação. O que ele veio fazer? Ele veio nos dar a graça, pela graça sois salvos, e o dom do apostolado. O dom do apostolado é só para o pastor? Só o pastor que tem esse dom? Não. Quem que tem o dom do apostolado? Quando eu falo do Senhor para alguém, eu estou levando as boas novas. Exatamente. Esse é um dom que ele deve ser de cada cristão. Eu devo ter esse dom de levar outras pessoas a Cristo. Eu tenho que ter esse dom de levar, de mostrar Cristo para as pessoas. Isso é o apostolado. Né? Como? Por meio da graça. É a graça de novo. Então, o quê? Ele trouxe a graça que salva, e por meio da graça, né, esse é o como, e por quê? Nós somos chamados para quê? Eu já falei, na verdade, mas, enfim. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Né? Serdes de Jesus Cristo significa o quê? Significa que eu vou ver Jesus e eu vou seguir a Jesus. E quando eu sigo a Jesus, o significado disso é vida. O significado de seguir a Jesus é fazer o que Jesus faz. E aí eu volto para a primeira pergunta da aula. Por que eu vou na igreja? Não sejam tímidos, pode tirar o mudo e responder. Por que eu vou na igreja? Bom, primeiramente para adorar a Deus, buscar a Deus, para em grupo, em união com os outros irmãos, porque a Bíblia fala que onde estiverem um ou mais reunidos, dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. E eu acho que Deus ele quer isso, que o povo dele esteja unido, esteja orando, esteja buscando, esteja meditando na palavra dele, porque como é que a gente pretende ser melhores pessoas, melhores servos para o reino de Deus, se nós não aprendemos a palavra dele e não buscamos a ele como igreja? E eu acho que o caminho é esse, a necessidade de estar na igreja é isso. A igreja não é o único lugar onde eu vou buscar Deus, mas lá é um dos lugares onde eu vou mais buscar a ele, porque assim, é onde eu vou ter mais pessoas para meditar na palavra, buscar mais a presença dele, louvar mais a ele. Eu acho que esse é o propósito de igreja. Eu posso aprender física no Google, ou eu posso fazer uma faculdade de física. Eu posso ler sobre Deus, mas onde que eu vou buscar mais Deus? Na igreja. Quando a gente vai assistir um culto, deve prestar atenção no culto, porque o culto não é apenas um culto de oração, é também e principalmente, mas não só. No culto a gente aprende a se tornar melhor. Eu aprendo a me tornar melhor. Eu aprendo a ver através do exemplo que está na Bíblia, através dos exemplos que o pastor está ensinando, através do que está sendo pregado, e através do que está sendo cantado também, né? Eu aprendo onde eu errei para fazer melhor amanhã. O culto, a igreja, eu costumo repetir que a igreja ela é um hospital, uma escola e um teatro. Mas teatro no sentido de que eu vou ter a adoração, no sentido que eu vou ter a levar o povo a cantar junto, levar o povo a adorar. Né? Hospital no sentido de que eu estou ferido, minha alma está ferida, eu vou lá buscar cura. E escola no sentido de que eu vou lá para aprender, vou lá aprender a não errar mais, aprender a como fazer melhor, a como ser melhor e a como levar Cristo para o mundo. Eu não levo Cristo para o mundo falando, eu levo Cristo para o mundo sendo.
Eu levo Cristo para o mundo sendo cristão, seguindo o exemplo de Cristo, agindo como Cristo agia, com o meu próximo, com o meu chefe, com o meu inimigo, com o meu amigo. Eu acho que é isso, gente. Acho que como primeira aula a gente fez um resumão da Bíblia, né? Desde a fundação do mundo até Jesus. A gente não viu o fim, apesar de que citou também o Apocalipse, mas... Resumão foi ótimo. Deu para dar uma geral. Resumão que a gente usava para estudar. Né? Deu para dar uma geral na Bíblia. A partir da próxima aula, a gente vai começar a estudar Romanos, e na carta aos Romanos a gente vai ver detalhe, ponto a ponto. Eu acho que essa carta aos Romanos é uma das mais legais. Eu gosto muito da forma como ela é estruturada, como Paulo coloca, a lógica, a gente vai ver que tem uma estrutura lógica, tem uma cadência, tem uma filosofia por trás da palavra de Deus. Então a gente vê a beleza da palavra de Deus, não só pelo lado espiritual, mas a gente vê também que existe uma coerência, uma lógica, não é só, eu acredito em Deus porque Deus é bom. Ele é bom, eu acredito em Deus por isso também. Mas tem uma coerência, né? Tem uma estrutura, tem uma beleza. A palavra de Deus tem uma beleza. A lógica de Deus, o plano de Deus tem uma beleza. E a gente vai começar a estudar isso. Em Romanos ele mostra bem claramente isso. Nas outras cartas isso também pode ser percebido. Na Bíblia inteira a gente pode perceber isso, mas eu gosto especialmente de Romanos porque ele tem uma coerência, uma estrutura legal. Tá bom? Renato, diga. Deixa eu só ler um versículo aqui, Salmo 42, eu acho muito interessante, lindo, bonito demais. Lê pra gente. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A nossa parte física, a gente se alimenta, almoça, janta, café da manhã, e a nossa parte espiritual, a nossa alma. Por isso que é um dos motivos de nós irmos para a igreja, para nós alimentarmos a nossa alma. Eu estou buscando a Deus, né? Eu estou adorando a Deus, eu estou orando a Deus e estou aprendendo com Deus. A gente é um conjunto. Quando eu vou à igreja, isso tudo eu recebo, né? Se eu estou em casa, eu posso orar, posso estudar a palavra, posso também. Mas eu não tenho o conjunto, eu não tenho a coisa completa, eu não tenho a coisa fechada, né? Eu não tenho a comunidade, enfim. Isso tudo a gente vai. Quando a gente vai à igreja, a gente vai buscar isso aí. E quando eu digo vai à igreja, não é necessariamente fisicamente, tá? É legal que obviamente é gostoso estar lá presencialmente, vendo os irmãos e abraçando, e tendo a oportunidade de conversar, até perguntar como é que foi a semana, né? Mas esse é o senso de comunidade. Mas ele pode ser estendido, como hoje a gente tem feito isso, como hoje a gente está fazendo isso, né? Na tarde, por exemplo, que as mulheres estavam reunidas, agora à noite nós estamos reunidos, na quinta-feira a gente pode estar lá ou pode estar online, mas a gente está junto no corpo de Cristo para aprender, para adorar, para orar. Isso tudo eu acho que é o que você falou, né? Como a corça anseia pelas águas, eu anseio por ti. Tem até uma música que fala isso, né? O que era aquela música? Esqueci agora. Bom, também não vou cantar. Como a corça anseia por águas, como terra seca anseia por chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Muito bom, e com esse louvor a gente encerra a aula de hoje. Não foi combinado, mas achei muito legal, gostei. Foi bom. Antes de a gente fechar, alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta, dúvida? Não? Então, eu vou abrir para alguém orar, tá? Pode ser uma, duas orações, quem quiser, lembra de tirar o mudo e ora para encerrar a nossa aula, e aí semana que vem a gente continua. Amém, irmão Renato. Eu oro. Está me escutando? Alto e claro. Amém. Glória a Deus, Pai, pela nossa presença hoje, Pai, na reunião de oração, Pai. Obrigado, meu Deus, por ver os irmãos novamente, esse ano que começou, meu Pai, todos com saúde, meu Pai, que o Senhor continue abençoando, meu Pai, dando livramento, meu Pai, assim como o Senhor deu esse ano, meu Deus, de pandemia, o Senhor continue nos dando livramento, meu Deus, para nós continuar ouvindo a porção do Senhor Jesus e recebendo esse ensinamento que vem do Senhor, meu Pai. Fortaleça, Pai, o irmão Renato, a cada dia, ele e a família dele,
Abençoa, Senhor, cada dia mais e mais, meu Deus, porque só o Senhor Jesus para fazer essa obra por nós, Pai. Por isso, Pai, somos agradecidos, meu Deus, pela vida de todos, Pai. Pela vida dos pastores da igreja, pelas famílias, meu Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando livramento, paz e sabedoria para cada um, meu Pai. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor nos guarde, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite Amém. para A todos. paz. Deus abençoe aí. A paz. Senhor a todos. Glória a Deus. Senhor.